Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, e o nosso devocional, o nosso resumo da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos trazer o resumo da nossa 11ª lição, da nossa revista de adulto, da nossa EBD. A nossa lição tem como título Eclesiastes, capítulo 9 ao 12, o final dos viventes. Fechando hoje o nosso estudo sobre o livro de Eclesiastes. Segundo os historiadores, os estudiosos da Bíblia, quando Salomão copilou, escreveu Eclesiastes, ele já estava na sua idade avançada, onde Salomão vem discorrer sobre a brevidade da vida e tudo aquilo que é vivido longe do caminho do Senhor se torna vão, enfadonho e sem sentido. Ou seja, ele vai chamar de vaidade. Os objetivos desta nossa 11ª lição é entender que o propósito de Deus é para todo ser vivente e que nada foge ao seu controle, nada foge do controle de Deus. Estabelecer a diferença entre o sábio e o insensato debaixo do sol e refletir sobre o envelhecimento e a morte. O envelhecimento chega para alguns, mas a morte chega para todos. O livro de Eclesiastes serve como para nos mostrar o quanto é importante termos Deus como nosso guia, como nosso Senhor, né? Serve para provocar nossa busca por um Deus e para corrigir o nosso relacionamento com Deus, para provocar nossa busca por um Deus que cuida de nós, que nos criou, que nos formou e que nos chamará para prestar contas. E também vem tratar do nosso relacionamento com esse Deus. O pregador, Salomão, ele termina o livro encontrando o significado do propósito da vida. Está lá no capítulo 12, versículo 13, quando ele vai dizer que o propósito da vida do homem é temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, mas reverenciá-lo e guardar os seus mandamentos. Salomão, ele chega ao fim do seu discurso, ou seja, ao fim do capítulo do livro de Eclesiastes, e no decorrer do livro de Eclesiastes, ele expõe o realismo da vida e as coisas que temos que enfrentar ao longo da nossa vida, né? Ele enfatiza a futilidade e a frustração da vida, de uma vida sem Deus. Demonstrou também a impossibilidade de o homem entender o seu mundo e a si mesmo sem a intervenção da graça divina. O homem até tenta, ele busca de um lado, busca de outro, se envereda por filosofias, por ensinamentos, por conhecimento, mas todo conhecimento longe do propósito de Deus. Salomão vai dizer, é vaidade. Não existiu na terra um homem mais sábio do que Salomão. E se o próprio Salomão vai dizer que tudo vivido, toda uma vida vivida longe dos propósitos de Deus para o homem, se torna vaidade, e vaidade de vaidade, então daí nós já temos um norte,
Se o homem mais sábio da terra diz isso, o que será dos demais, né? Então o homem ele veio à terra com um propósito de estar alinhado com aquilo que Deus projetou para ele. Se ele foge, se ele sai deste propósito, ele vai entender no final da sua vida que tudo não passou de ilusão e de vaidade, como descreve Salomão. Salomão vai enfatizar também a brevidade da vida. A vida traz consigo o declínio, que é inevitável. Todos iremos morrer. Nem todos envelhecerão. Muitos partirão, morrerão antes de chegar à velhice. Mas uma certeza é que todos nós morreremos. A essência da sabedoria, ele vai dizer, consiste em demonstrar temor reverente a Deus por meio da obediência, pois é a Ele, a Deus, que um dia teremos que prestar contas. Eclesiastes, capítulo 9 ao 12, fechando aqui o estudo do livro, o final dos viventes. O nosso texto áureo está no capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A verdade prática, a lembrança de que um dia morreremos e compareceremos diante do nosso Criador, reforça nosso propósito de viver com alegria e responsabilidade a vida física e espiritual, tá? A leitura bíblica da nossa lição está no capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 14. Os dois, como a nossa lição está pontuando ali os três capítulos, três últimos capítulos, né? O 9, 10, 11 e 12, na verdade, os quatro últimos capítulos. Interessante que você leia os quatro capítulos finais do livro de Eclesiastes. Então, Salomão ele vai enfatizar a importância de aproveitarmos as oportunidades enquanto estamos vivos, tá? Pois a morte chega, a morte dará cabo de nossas oportunidades neste mundo. Porém, é necessário pontuar como a maneira que viveremos, o que estamos vivendo, tá? Vamos aproveitar as oportunidades, porque o dia de hoje não volta mais. Então, se eu não acrescentei nada no dia de hoje, é um dia perdido. Então, que vivamos os nossos dias sabiamente, na presença do nosso Deus. O primeiro tópico da nossa lição, estímulo e propósito para a vida. No capítulo 9, versículo 7, está escrito, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois, significa que não fiquemos sentados, né, lamentando. A gente precisa levantar, nos erguer e viver a nossa vida, né? Obviamente dentro daquilo que Deus nos comissionou, pois Salomão vai falar da brevidade da vida, de que tudo é passageiro, de que tudo não passa de vaidade, de que não adianta riquezas, poder, prazeres, se no final é uma eternidade distante de Deus, né? Deus nos chamará para prestar contas. No capítulo 9, versículo 8, vai falar sobre as vestes alvas e o óleo sobre a cabeça. Em todo tempo seja alvo as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça.
jamais falte o óleo da unção, jamais falte nas nossas vidas a presença do Espírito Santo, jamais falte na nossa vida o nosso alinhamento com o propósito de Deus para nós. Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e a sempre se ungir com óleo. No capítulo 4, versículo 4 de Filipenses está lá: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, em Deus, com Deus, tá? No capítulo 9, versículo 9 e 10 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Ou seja, por mais difícil que seja a vida, há sempre alegria, grande alegria no lar, né? Do homem e da mulher que se amam, que temem a Deus e que são fiéis nos seus votos matrimoniais. O casamento, como estamos estudando, pontuando, né, é para toda a vida. Então, os livros que Salomão escreveu, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, há instruções, há ensinamentos para o homem, para a mulher, para o casal. Mas tudo isso precisa estar alinhado com a vontade de Deus, né? Salomão, infelizmente, não viveu, principalmente a partir ali da sua meia-idade para frente, segundo os padrões que Deus estabeleceu para o casamento. Nós sabemos que Salomão teve muitas, mas muitas mulheres, e não foi isso que Deus estabeleceu, né? E por causa dessas muitas mulheres, houve consequências terríveis na vida de Salomão e na nação de Israel a partir de então, a partir da morte de Salomão. Porque Salomão, com as suas muitas mulheres, estas vinham de seu país, né, com suas culturas, com seus povos, com seus deuses, com seus costumes, e elas adoravam seus deuses. Salomão era o rei do povo de Israel, rei de Israel. Deus é o único Deus de Israel. Mas o próprio rei se enveredou pelo caminho da idolatria, adorando a estes deuses pagãos, a estas imagens, estes deuses de suas esposas e suas muitas esposas, o que Deus veementemente proibiu que ocorresse, né? Que o povo viesse estar alinhado, porque não existe Deus além do Deus de Israel. E uma das várias consequências desta situação, desta desobediência do rei Salomão, foi a divisão do reino de Israel após a sua morte. A nação, o país, foi dividido em dois: Reino do Norte, também chamado de Israel, e Reino do Sul, também chamado de Judá. Então, há consequências quando não estamos alinhados com o propósito de Deus, né? Então, perto do fim da sua vida, né, Salomão ele vai chegar, em outras palavras, à conclusão de que ele agora vem entendido que todos aqueles prazeres que ele aproveitou, todas aquelas glórias que ele teve, quando ele se afastou do caminho do Senhor, se tornou ilusão, vaidade. E no final da vida, ele vai olhar e vai se arrepender e vai ver. E não valeu a pena tudo aquilo que ele provou, que ele experimentou, quando ele não estava alinhado com a vontade de Deus, né? A respeito dos afazeres para o sustento, nós somos também exortados a cumpri-los com dedicação,
capítulo 9, versículo 10. Quem não ensina também os filhos a trabalhar, ou está ensinando a roubar. Então, ensina o teu filho no caminho do Senhor, instrui, não é para terceirizar o ensinamento, a instrução dos nossos filhos. Aquilo que é para os pais fazerem, não se pode delegar para a escola, para a creche, para o governo, para a igreja, tá? Então, são instruções e a palavra de Deus nos orienta. Capítulo 2, a vida e a juventude. No capítulo 11, versículo 9 e 10 está lá: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfaz ao teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirás contas, né? Então, há pessoas que só se despertam para o que significa a vida quando escapam de uma experiência terrível, né? De uma experiência trágica, quando se escapa da morte, está ali à beira da morte, e Deus dá um livramento, como acidentes, mal súbitos, doenças, né? Internações, enfim, quando a pessoa está à beira da morte, Deus dá uma outra oportunidade. Tem pessoas que precisam chegar a esse estágio para despertar para a vida, né? Que não cheguemos a este estágio, né? Somente após os sustos é que muitos mudam seus conceitos e passam a valorizar uma vida na presença do Senhor. Aí vai dizer, jovem, cuidado, né? Cuidado, como tu vai viver a tua vida. Salomão instruiu especialmente os jovens para que aproveite a sua mocidade antes que chegue a velhice, né? Antes que chegue os dias maus, porque tudo se torna mais difícil. Porém, que saiba como viver, tá? Não é de qualquer maneira. No capítulo 12, versículo 1, a respeito do caminho do coração, diz: anda pelos caminhos que satisfaz ao teu coração e agrada aos teus olhos. Lá na frente ele vai dizer, porém, Deus chamará para prestar contas, tá? Então, os jovens, ele deve guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-lo pecar, né? Anda pelo caminho que satisfazem o teu coração, e não é um incentivo aqui para cair na folia, para satisfazer todos os seus desejos pecaminosos. Não é isso que Salomão está dizendo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Deus está falando ali: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí Deus vai dizer, eu conheço, eu esquadrinho, eu esmiunço, né? Eu analiso, eu busco, eu vejo o que está no íntimo do coração do homem. Então, cuidado com as nossas emoções, com as nossas intenções, tá? Não é para viver uma vida longe do caminho do Senhor, não, porque tem consequências. É uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à sua mocidade e que jamais serão experimentados outra vez, exatamente da mesma forma. Por quê? Porque a juventude, ela passa. Tudo passa aqui nesta terra. A palavra de Deus é que permanece. Então, uma vida vivida sabiamente na presença do Senhor, dentro dos princípios morais, se torna uma bênção na vida da pessoa, né? No Eclesiastes capítulo 2, seguindo, diz, capítulo 1 e capítulo 12, versículo 1 diz: sabes, porém, que de todas estas coisas Deus
Deus te pedirá conta, tá? Então, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Porém, sabes que de todas estas coisas Deus te pedirá as contas. Então, Deus vai pedir conta de tudo aquilo que fazemos enquanto vivos, tá? Prova que não é o rei Salomão aqui, ele não tem em mente os prazeres pecaminosos, porque Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Porém, cuidado como administramos, como cuidamos daquilo que Deus nos confiou, né? É sempre errado desfrutar dos prazeres do pecado, tá? O jovem que goza a vida dentro da vontade de Deus, ele manterá a sua mente, a sua consciência tranquila, né? Tanto no presente quanto no futuro, enquanto Jesus não vem nos buscar, né? Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nossos corações e os pecados da carne, a gente sabe, né? Gálatas capítulos 5, versículo 16, 17 e 18, discorrendo ali sobre as obras da carne, né? Que destrói o corpo e traz julgamento eterno, condenação eterna para aqueles que não se arrependem, né? A juventude é a primavera da vida. Só que vivido longe da presença do Senhor se torna vaidade, ilusão, né? Passageiro, uma vida ilusória, que no fim o gosto é amargo. A melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar desde já, logo cedo, na vida e evitar as coisas que causarão problemas no futuro. Os jovens que cuidam da mente, do corpo, que evitam os pecados destrutivos, né, da carne e que constrói os bons hábitos, seja de saúde, de santidade na presença do Senhor, tem muito mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregaram às loucuras, às luxúrias, às paixões, às concupiscências da carne, né? A juventude, na juventude depois, muitos se entregam a essas vidas de devassidão, as consequências vêm e depois oram pedindo a Deus para que Deus não permita que passe pelas consequências dos atos que praticou. Não é assim, né? Gálatas capítulo 6, versículo 7 está lá. Aquilo que o homem semeia, ele colhe, né? A lei da semeadura, ela não falha. E para a gente finalizar, nosso capítulo 3, o idoso e a morte. No capítulo 12, versículo 1, também, ó, lembra novamente, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, contentamento, alegria. Ao concluir o seu tratado sobre como desfrutar da vida de acordo com o plano de Deus, o pregador, ou Salomão, ele roga que evitem tristezas e infortúnios futuros ao decidir e lembrar-se do seu Criador no seu período, no tempo da sua juventude, né? O termo lembrar quer dizer prestar atenção, considerar. É mais do que um mero ato de recordação, tá? É muito mais do que um mero ato de recordação mental. É viver alinhado com a vontade de Deus. No versículo 2 a 7 do capítulo 12, está dizendo sobre a idade avançada e a morte. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu.
Então, o corpo ele é feito de barro e argila da terra. Quando morremos, ele volta à terra. Mas o espírito ele vai para Deus, que foi quem originalmente o deu ao homem. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. O espírito ele volta para Deus, para a partir de lá Deus decidir qual o destino, para onde ele vai. Tá? Então aquilo que plantamos aqui, se não houver arrependimento, vai colher na eternidade. Então o espírito volta para Deus porque foi Deus que o deu. O espírito ele está ali, ele não se separa da alma. Então a consciência, né? Então vai para Deus enviar, mandar para o lugar onde este passará a eternidade. Porque aquilo que se planta, se colhe. Deus determinará o destino, a colheita daquilo que foi semeado, né? E o resumo final do capítulo 12, versículo 13 e 14. E tudo que tem ouvido, a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, né? Então, nossa vida é uma dádiva de Deus. Nós somos mordomos e um dia teremos de prestar contas do que fizemos com esta dádiva que Deus nos deu, que é a vida. Então, temor a Deus não é ter medo de Deus. É reverenciá-lo, é honrá-lo, é obedecer a sua palavra, né? O medo faz as pessoas fugirem de Deus, enquanto o temor os coloca em amorosa obediência a Deus. Deus é nosso Pai. Logo, temer a Deus não é ter medo do nosso Pai. Deus não quer que tenhamos medo dele. Deus quer que nos aproximamos dele, tá? Só que Deus é um Deus santo. Logo, nós temos que chegar em sua presença, buscando a santificação, né? A pessoa que teme ao Senhor, atenta para a sua palavra e obedece os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Não se brinca com o pecado, tá? Então Salomão disse para gozarmos a vida enquanto podemos, porém, em momento algum, ele nos aconselha a gozar o pecado. Mais cedo ou mais tarde, os pecados serão julgados com justiça, porque Deus é um Deus justo, né? Deus é um Deus justo. Então Salomão vai dizer, tudo é vaidade. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 8, tudo é vaidade, quando vivido longe do propósito de Deus, né? A lição ensinada é de que tudo na vida, enquanto examinado debaixo do sol, enquanto vivemos, se mostra passageiros e vão como correr atrás do vento, né? Porém, quando considerada sob o ponto de vista de Deus e o expresso propósito de obedecer a Deus e a sua palavra, nós somos abençoados. Vivemos uma vida de abundância na presença de Deus. E não estou falando aqui de abundância material. A nossa maior riqueza é termos o nosso nome escrito no livro da vida, né? E termos a certeza, a convicção de que estamos na vontade de Deus, tá? Então a conclusão do livro no livro de sabedoria, Eclesiastes, a conclusão, o resumo é temer a Deus, que o homem tema a Deus,
né? E guarde os seus mandamentos, pois nisso está toda a sabedoria e o bem-estar do homem, né? A sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria do homem, ela é falha e ela leva o homem para distante de Deus. O homem se acha sábio, se declara que não precisa de um Deus, se declara como centro de tudo, né? Então a sabedoria humana se torna loucura. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, né? A sabedoria humana se torna em nada quando o homem tem que prestar contas a Deus. De nada adianta, né? Jesus chega para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, e diz: olha, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei, conhecia a lei, mas Jesus diz: se tu não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. Tá? Então a sabedoria humana, se não estiver alinhado com o propósito de Deus, se torna em nada. Amém? Que Deus abençoe.